Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E desta vez eu irei falar com vocês sobre o Iluminismo, esse importante movimento de característica filosófica, cultural, política, que desenvolveu-se na Europa Ocidental. Começou na Inglaterra, é verdade. O início, o berço do Iluminismo foi na Inglaterra. Entretanto, o local onde ele mais se manifestou, onde ele conheceu o seu apogeu, foi sem dúvida na França. Vamos estudar então na aula de hoje de que maneira que o Iluminismo se consolidou como um importante movimento filosófico do século das luzes. O século XVIII, apresentando essas grandes transformações. Vamos conhecer também os principais filósofos do Iluminismo, entender um pouquinho sobre o chamado despotismo esclarecido e ver quais são os principais aspectos que fizeram o Iluminismo ter uma grande importância histórica. Vem comigo! Vamos lá. Inicialmente, vamos apresentar o conceito básico do que foi o Iluminismo. E atenção, este é um tema quentíssimo, um tema que é muito recorrente no Enem. Você então precisa ter bastante atenção ao estudar esse tema. Bem, o Iluminismo foi um grande movimento filosófico, intelectual e também científico, que contrariou as estruturas do antigo regime, o chamado Ancien Régime, como o denominavam os franceses. E o Iluminismo é justamente o movimento que vai gerar as bases das revoluções burguesas. Professor, o que são as revoluções burguesas? São importantes revoluções que assinalam a chegada da burguesia ao poder político, que assinalam o colapso das estruturas do antigo regime, a exemplo da Revolução Industrial Inglesa, da Revolução Francesa, o movimento revolucionário francês, 1789, e também a Revolução Americana, ou independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Perceba que o Iluminismo é um movimento importantíssimo, porque ele contribui para a destruição do antigo regime europeu. Você já ouviu, você já estudou, você já fixou esse conteúdo, mas eu vou frisar novamente, pelo menos a título de desencargo de consciência. Vamos lá. Antigo regime europeu. Do ponto de vista político, absolutismo monárquico. Do ponto de vista social, sociedade hierarquizada, sociedade estamental, onde a posição do indivíduo é determinada em seu nascimento. E você tem ainda, do ponto de vista econômico, o chamado mercantilismo. Pois bem, essa estrutura vai rachar, vai ruir por causa das ideias fomentadas pelo Iluminismo. E qual é o contexto que isso acontece? Contexto de crise do antigo regime, século XVIII. Professor, como é conhecido o século XVIII? Ele é conhecido como o século das luzes. Por que século das luzes? Por causa justamente do Iluminismo. Iluminismo também chamado de Ilustração. O século XVIII ele é fundamental para se entender as grandes transformações políticas, econômicas, sociais e mesmo culturais que foram processadas na Europa e também fora dela. Perfeito, meus amigos? Os locais principais do Iluminismo, vamos lá, Inglaterra, início do processo do Iluminismo. França, principal local onde se desenvolveu o Iluminismo. O auge do Iluminismo ocorreu na França. E o Iluminismo simboliza, basicamente, o pensamento
burguês. Olha aqui uma outra característica fundamental. A ideologia trabalhada pelo iluminismo defendia basicamente o quê? O pensamento liberal burguês. Perfeito, meus amigos? Então, o iluminismo foi um movimento importantíssimo que teve grandes repercussões. Ele detonou completamente o Ancien Regime, o chamado Antigo Regime Europeu, e ele disseminou-se por várias partes da Europa. E mais do que isso, chegou em outras partes do mundo, como por exemplo na América, influenciando vários movimentos, como por exemplo a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, ou movimentos pela independência da América Portuguesa. Há exemplos da Inconfidência Mineira e da própria Conjuração Baiana. Vamos lá então agora conhecer algumas das características gerais do iluminismo. O humanismo, lembra? O homem como centro das atenções humanas, a valorização do estudo do humanismo. Racionalismo, você se lembra desse conceito? O uso da razão como única forma de se atingir o conhecimento. Cientificismo, a prova dos fenômenos naturais através da ciência, a comprovação científica dos fatos. Visão anticlerical, a neutralização da influência da igreja no campo científico, no campo filosófico. Um ideal de ruptura com o antigo regime. Veja só, algumas das principais características do iluminismo eram inspiradas nas características do renascimento cultural, tema que a gente já estudou em aulas anteriores. Verdade, algumas das características do iluminismo, racionalismo, por exemplo, uma visão anticlerical, a valorização do humanismo, são inspiradas nos valores lá do renascimento cultural, aquele intenso processo entre os séculos XIV e XVI. Agora, no século XVIII, o século das luzes, você tem um retorno desse ideário, mas um ideário ampliado, defendendo liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica. São alguns dos conceitos trabalhados pelo iluminismo, pelos principais teóricos do iluminismo. A propósito, quando se fala em iluminismo, o que te vem à cabeça? Crítica ao antigo regime, defesa de um ideário burguês, mas você, com certeza, deve se lembrar de alguns importantes pensadores iluministas. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros tantos. Vamos, de maneira bem resumida, falar um pouquinho de vida e obra desses brilhantes filósofos do século XVIII. Vamos lá, vamos conhecer alguns dos principais representantes do iluminismo, começando pelo John Locke, pelo inglês John Locke, que é considerado por muitos o precursor do movimento iluminista, ou seja, o pai do movimento iluminista. A obra principal de John Locke é Ensaio acerca do entendimento humano, e a sua teoria era bastante embasada no empirismo e no justnaturalismo. Ou seja, meus amigos, no empirismo, na experiência científica, e no justnaturalismo, ou seja, na justiça natural, nos direitos naturais e inalienáveis. Anote aí os aspectos que eram considerados
direitos naturais e inalienáveis na visão do filósofo John Locke. Direito à vida, direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, John Locke é considerado por muitos o precursor do movimento iluminista, o pai do iluminismo, cuja obra contribuiu de maneira significativa para o lançamento das bases do chamado liberalismo jurídico. Olha aí a defesa da vida, da liberdade, da propriedade, valores nitidamente burgueses. Aí está John Locke, considerado o pai do iluminismo, o precursor deste movimento, ainda na Inglaterra. Indo para a França, temos aqui o nosso Barão de Montesquieu, cuja obra mais famosa é O Espírito das Leis, onde ele teoriza a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Poderes que devem ser harmônicos e autônomos. O Barão de Montesquieu, em sua célebre obra O Espírito das Leis, vai defender então que para que o poder não se concentre nas mãos de uma só pessoa e este se torne um tirânico, é preciso dividi-lo em 3 esferas: executivo, legislativo, judiciário. Poderes harmônicos e autônomos. Portanto, a obra do Barão de Montesquieu assinala a base para o liberalismo político. Então, outro grande filósofo importantíssimo do iluminismo foi Montesquieu. Vamos para o próximo. Vamos falar agora de François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, mais um francês, cujas principais obras foram Tratados sobre a Tolerância e as Cartas Inglesas. A teoria de Voltaire apresentava uma severa crítica ao antigo regime e também à intolerância religiosa. Ele defendia a liberdade de expressão. É famosa a sua frase que diz: posso discordar de tuas palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Em suma, o que significa isso, meus amigos? Significa a luta pela liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma das palavras que tu me dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Isso é o que pregava François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, outro importantíssimo filósofo do iluminismo. Bom, temos também os fisiocratas, que defendiam a terra como principal expressão da economia. Defendiam a terra como principal fonte de riqueza. Entre eles nós temos aí o François Quesnay, francês, que escreveu a obra Tableau économique, de 1758, além de Anne Robert Jacques Turgot, tem que fazer biquinho para falar, outro francês, outro fisiocrata, que foi ministro das finanças do rei Luís XVI da França, e a sua teoria é que a economia é uma ciência natural, e as leis econômicas são leis naturais, ou seja, independem da vontade ou da intervenção humana. Como eu falei para vocês, esses fisiocratas defendiam a terra como principal fonte de riqueza. Está aí ele, François Quesnay. Vamos agora para um economista muito famoso, Adam Smith,
cuja principal obra é A Riqueza das Nações. Sua teoria apresentava a economia como uma ciência natural. Ele apresenta a lei geral, que seria a lei da oferta e da procura, apresentando justamente a metáfora da mão invisível do mercado. O pensamento de Adam Smith, que era defensor do liberalismo econômico, ou seja, pregava a não intervenção do Estado na economia, então é a base do chamado liberalismo clássico. Anote aí, base do pensamento do liberalismo econômico clássico da escola, olha aqui, ó, escola, economia clássica. Por isso que eu falei, liberalismo econômico clássico, com Adam Smith, escreveu A Riqueza das Nações. Adam Smith defendia o chamado liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Liberalismo econômico é uma doutrina baseada no princípio do laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de lui-même, ou seja, deixai fazer, deixai passar. O mundo gira por si mesmo. Ou seja, a defesa da não intervenção do Estado na economia, a defesa do liberalismo econômico clássico, lei da oferta e da procura, livre concorrência. O mercado deve se autorregular sem a interferência do Estado. É isso que pregava a doutrina de Adam Smith. Vamos voltar para os franceses. Jean-Jacques Rousseau, famosíssimo filósofo do iluminismo. Sua principal obra foi O Contrato Social, onde ele apresenta uma teoria do contratualismo. Você se recorda que Jean-Jacques Rousseau, tem que fazer biquinho para falar, hein? Filósofo francês, era um defensor da teoria do contratualismo. Então é um filósofo contratualista. O estabelecimento de um contrato social entre governantes e governados. Jacques Rousseau defendia que a origem da desigualdade entre os homens estava centrada na tal da propriedade privada, o que colocaria em campos opostos os proprietários e os não proprietários, um conflito de duas forças rivais. Veja só, a origem da desigualdade entre os homens, dentro do pensamento russoniano, diz que uma sociedade que molda os homens na defesa da propriedade privada causa o conflito entre essas duas classes, os proprietários e os não proprietários. E qual seria a solução então? O estabelecimento de um novo contrato social. E de que maneira deveria ser esse contrato social? Esse contrato social deveria funcionar com democracia. Ou seja, com a transformação dos antigos súditos em cidadãos. Qual a diferença entre o súdito e o cidadão? O súdito é passivo diante das questões políticas. O cidadão participa ativamente dentro desse contexto, elegendo seus representantes, por exemplo, exercendo de forma efetiva o seu direito de cidadania. Portanto, Rousseau defendia para o estabelecimento desse novo contrato social, é por isso que Rousseau é um contratualista, meus amigos, defesa da democracia, defesa da educação universal. Olha só que tendência legal aqui do Rousseau. Defendia a obrigatoriedade do ensino, a educação universalizada, o dever do Estado de conceder educação para os cidadãos. E também defendia
o fim da propriedade privada, pois, como bem sabemos, para Rousseau, a origem da desigualdade entre os homens está fundamentada na chamada propriedade privada, que causa esse antagonismo entre proprietários e não proprietários. Perfeito, meus amigos? Então essa é a importância histórica do grande Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores filósofos do iluminismo francês. Bem, temos ainda os filósofos enciclopedistas. Denis Diderot, ou Denis Diderot, como dizem os franceses, e Jean Le Rond d'Alembert. Diderot e d'Alembert são os famosos enciclopedistas. A obra principal deles é esta: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné de sciences, de art e de métier. Ou seja, Diderot e d'Alembert escreveram a enciclopédia, que tinha o objetivo de divulgar o conhecimento iluminista através desta referida obra. Então, a grande missão de Diderot e de d'Alembert era reunir toda a produção intelectual iluminista em uma obra, a chamada enciclopédia. Aí estão eles, Diderot e d'Alembert, os famosos enciclopedistas do iluminismo. Muito bem. Seguindo em frente, agora chegou a hora de falarmos sobre o despotismo esclarecido. Bem, sobre o iluminismo, com certeza você já estudou nas aulas de filosofia com o nosso amigo professor Vitor Meirelles. Ele já deve ter falado com vocês sobre os principais filósofos do iluminismo. Então a gente vai fazer aqui uma fixação desses conteúdos que os senhores já estudaram nas aulas anteriores, nas aulas de filosofia, e agora a gente faz uma revisão e um aprofundamento desse assunto nas aulas de história. Veja só, um outro aspecto muito importante do iluminismo é estudar o chamado despotismo esclarecido, que foram reformas de modernização do Estado a partir de princípios iluministas. Alguns países europeus, diante desse momento de crise do antigo regime, resolveram adotar uma série de reformas políticas, reformas institucionais, adotando para isso princípios iluministas. Portanto, despotismo esclarecido seria uma fusão de práticas absolutistas com princípios iluministas. Parece meio polêmico isso, não é mesmo? Parece meio complicado de se compreender, porque, evidentemente, o despotismo esclarecido apresenta uma grande contradição. Que contradição é essa, professor? Veja, do ponto de vista político, você tem aqui princípios absolutistas, mas comungados com uma administração iluminista. Qual seria a função disso? Por que alguns países adotaram o despotismo esclarecido, como a Rússia, por exemplo, a Áustria, Portugal, Espanha? Gente, a adoção desses princípios iluministas, comungados com práticas de administração absolutista, visava impedir a ocorrência de revoluções liberais, visava impedir que essas ideias pudessem fomentar revoltas por parte das burguesias desses respectivos países. Nós temos como grandes exemplos de déspotas esclarecidos ao longo do século XVIII, Dom José II da Áustria, Catarina II, Catarina a Grande da Rússia, Frederico II da Prússia,
Dom José I e seu principal ministro, o Marquês de Pombal, em Portugal, Dom Carlos III e o Marquês de Aranda, lá na Espanha. Esses são exemplos de 10 esclarecidos. Vamos lá. Por exemplo, durante o reinado de Dom José I, entre 1750 e 1777, o Marquês de Pombal teve uma grande participação na administração metropolitana. O Marquês de Pombal era uma espécie de primeiro-ministro e ele promoveu uma série de realizações importantes. Dentre elas, aumentou o controle do Estado sobre a economia e incentivou o comércio, criando várias companhias de comércio, dentre elas a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e incentivou as manufaturas em Portugal. Outra medida importantíssima do Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias. O Marquês de Pombal dizia que a Companhia de Jesus era muito poderosa, do ponto de vista econômico, principalmente. Representava um Estado dentro do próprio Estado português. E devemos ressaltar também, meus amigos, que o Marquês de Pombal era a favor de uma laicização do Estado, de uma separação entre Estado e Igreja Católica. Por isso ele vai perseguir os padres da Companhia de Jesus. Olha aqui, procurou desenvolver uma educação leiga, ou seja, sem, na verdade, uma educação laica. Uma educação laica sem a influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Na Áustria tivemos Dom José II, que estimulou o desenvolvimento de manufaturas naquele país, libertou os servos de várias regiões da Áustria, desenvolveu a educação e cobrou impostos sobre as propriedades da nobreza e do clero. 2 grupos sociais que eram isentos do pagamento de tributos. Frederico II na Prússia organizou militarmente a Prússia, que mais tarde, no século XIX, é justamente o reino que vai liderar o processo pela unificação da Alemanha. Catarina a Grande na Rússia incentivou a cultura, promoveu transformações sociais também baseadas nas ideias iluministas. Sintetizando tudo aquilo que foi estudado até aqui. Bom, você já aprendeu na aula de hoje que o iluminismo é um importante movimento filosófico, político, científico, que destruiu as estruturas que sustentavam o absolutismo monárquico lá na Europa, o chamado Ancien Regime, ou Antigo Regime. Que o iluminismo era baseado na defesa do humanismo, na defesa do racionalismo, do cientificismo, no combate à influência da igreja, ou seja, uma postura anticlerical, defendendo liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica. Você já viu na aula de hoje que os principais iluministas foram John Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot e d'Alembert, entre outros. E já viu também que, como tentativa de manter o absolutismo monárquico por mais tempo e impedir a realização de revoltas liberais, alguns monarcas resolveram adotar uma administração baseada em alguns princípios iluministas. Agora, uma síntese importante é entender a importância histórica do iluminismo. Afinal de contas, o iluminismo contribuiu para quê, professor? Veja só, gente. O iluminismo influenciou de maneira decisiva na ocorrência de vários movimentos na Europa e fora dela. Esses movimentos, por sua vez, contribuíram para o desmoronamento das estruturas do antigo regime ao longo dos séculos XVIII e XIX. Me dê exemplos, professor, de movimentos que tiveram influência decisiva do iluminismo. Eu falo para você. A Revolução Francesa,
a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Você pode citar também aqui na América Portuguesa a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, percebeu? As ideias do iluminismo foram disseminadas pela Europa e não ficaram só no Velho Mundo, chegaram aqui no Novo Mundo, chegaram em vários pontos da América, contribuindo inclusive no processo de independência da América Espanhola. Sim, também na América Hispânica ocorreram movimentos pela independência colonial e os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, lideraram esses processos inspirados nos ideais iluministas. Percebeu aí? O iluminismo, gente, é a base do pensamento contemporâneo ocidental, no que tange, por exemplo, a organização política, econômica e social. Pois bem, meus amigos, vimos então na aula de hoje as principais características do iluminismo. E eu volto a frisar a importância desse movimento. Um movimento que teve grandes repercussões Europa e mundo afora. Por isso, vale a pena estudar com muita atenção, com muito carinho. Afinal, o iluminismo é um tema bastante recorrente no Enem. Então você tem que estudar com carinho e atenção. Um grande abraço para você, continue sempre estudando com antecedência, planejamento e foco e te vejo numa próxima aula. Até mais. E aí pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.